Porque antes da guerra a gente já vinha sofrendo com a famosa crise de componentes eletrônicos, né? A pandemia veio, subiu a demanda absurda por celulares, por televisões, por laptops, e a indústria de componentes eletrônicos, que no fim fornece para o mundo eletrônico, para os automóveis, migrou muito para tudo que era eletrônico. E a venda de carro com a pandemia, claro que caiu. As pessoas tinham insegurança, a economia estava incerta e as pessoas estavam se movendo menos. Só que a retomada foi mais rápida que a gente imaginava. Então, quando as montadoras levantaram a mão, eu preciso de mais componente. Não, já estamos mandando tudo para o outro lado. Aquela máquina não faz mais para o automóvel, está fazendo chip para o outro. E eles também têm um ciclo lento. Então, a gente acordou na virada de 20 para 21 com uma falta de peças enorme. Então, tinha mais demanda do que clientes. Então, isso foi um desafio. E quando veio a guerra da Ucrânia, foi uma nova onda. Porque a nossa indústria ela é muito global. Você tem um fornecedor que faz uma peça naquele país. Então, vou dar um exemplo. Componentes de abaixar e subir o vidro elétrico. Tem uma empresa lá na Ucrânia que é uma das líderes globais, que fornecia para várias montadoras. Vê que é uma coisa bem específica, né? Então, você imagina, se aquela peça faltar, você não faz o carro. Você não vai mandar num carro pôr o vidro na mão, como a gente fazia 20 anos atrás. Então, trava a produção. Então, você imagina o que esses caras tiveram que se adaptar lá. Teve empresas que ganharam prêmios até porque seguiram produzindo enquanto a guerra estava acontecendo. E retomaram muito rápido. Chicotes elétricos que ligam tudo no carro, muitos vinham de lá também. Então, a nossa indústria ela é muito conectada. E foi muito duro ver tudo isso acontecer, mas também a reação que eles tiveram foi impressionante. E falar em consumo, mudou com esses últimos 3 anos a cultura de consumo de carro? Tipo, as pessoas gostavam de um estilo, depois começaram a gostar de outro carro, agora, depois desses 3 anos que a gente viveu isso? Eu acho que no produto tem 2 fatores. Tem um que já estava lá antes da pandemia, que é o gosto do brasileiro, o gosto global pelos SUVs, né? Dirigir numa posição mais alta, principalmente mulheres adoram, né? Dá uma sensação mais confortável também. De mais poder, mais visibilidade, mais segurança. Então, isso já estava acontecendo. O outro que aconteceu e que já vinha forte na Europa, nos Estados Unidos, na China, a eletrificação. E isso acelerou bastante nesses últimos 3 anos, né? A vontade de ter um carro 100% elétrico, de ter um carro híbrido. Então isso é o produto. Mas algo que mudou muito também foi a forma de consumo, né? O comprar um carro sempre foi o clássico, mas teve a onda do Uber. Quantas pessoas aqui em São Paulo vocês devem conhecer que não tenho mais carro, ando de Uber, né? E o que aconteceu? Vem a pandemia. Será que eu vou pegar um Uber? Será que eu vou pegar um transporte público? Não, quero voltar a ter carro. Então as pessoas disseram, vou voltar a ter. Mas será que vão voltar a comprar? Muitas não. Passaram a assinar o carro. E isso foi muito novo também, novo. Né? Exatamente. Porque aí surgiram serviços, né? No nosso caso, na Renault, a gente tem o nosso produto Renault On Demand. Tem outros no mercado também. Você tem a oferta completa numa mensalidade. Então, igual você assina um streaming de vídeo, música, uma mensalidade todo mês, está incluso o IPVA, o emplacamento, o seguro, a manutenção. Teu único compromisso, colocar combustível. E você sabe todo mês Brasil, quanto chega. Isso lá fora do Brasil, nos Estados Unidos é muito comum. Sim, né? Bastante. Né? Tem até o leasing, né? Leasing, exatamente. Leasing. Exatamente. E o Brasil, ele demorou um pouco para desenvolver, primeiro porque o juro costumava ser alto. Então, a saída da pandemia, o juro tinha baixado, então foi um momento propício. Verdade que agora subiu muito, mas voltando lá, isso ajudou. E também porque o mercado ficou mais maduro na projeção do valor do usado. Porque para uma marca fazer isso, você tem que não só pensar em quanto que você tem o carro zero, mas por quanto você vai vender ele daqui 1, 2 ou 3 anos no final do contrato. Uhum. E aí a diferença vira mensalidade junto com os custos que eu falei. Se o cara erra o valor de revenda, ou ele pode ganhar muito dinheiro, mas vender pouco, ou ele pode vender um monte e perder muito dinheiro depois. Então essas ferramentas que num país, voltando ao que eu falei, de economia mais previsível, de tudo muito mais maduro, já era comum nos Estados Unidos,
na Europa, e o Brasil começou. Então esse movimento está começando e tem muita gente, principalmente jovem, que fala, não vou comprar, eu vou assinar o carro. Tudo incluído. É até mais fácil, né? Porque daí chega no final do contrato, você pode fazer uma mudança, é só cuidar direitinho até o final, né? Exatamente, super simples. Deve ter muito motorista de aplicativo que adota isso também. Também, né? é um público que ele faz a assinatura ou o aluguel do carro, porque justamente ele não precisa imobilizar o caixa, e ele faz a conta quanto entra, quanto sai. Inclusive a gente com o QuidTech 100% elétrico, que lançamos agora. Que a gente estava, né, Bebel? Vocês estiveram no evento, exatamente, nos ETEC Days. Incrível, o carro é maravilhoso, que legal. Tá? Maravilhoso. Então, com ele, uma das estratégias de colocá-lo na rua foi fazer uma parceria com a Zarp, que é uma empresa especializada em trabalhar com motorista de aplicativo. E a gente vai ter, ainda esse ano, uma frota de mais de 100 Quids e Tech 100% elétrico, rodando no Uber, no 99, no Uber, no aplicativo. Eu também quero. Então, a chance de vocês chamarem um e vir zero ruído, zero emissão, né? E para o motorista é muito bom, porque ele passa o dia dirigindo, né? São condições de trânsito, São Paulo, qualquer grande cidade é estressante. Passar o dia dirigindo um carro 100% elétrico, sem trocar marcha, sem ruído, é maravilhoso. A pessoa vai terminar o dia muito mais tranquila. Eu quero esse carro. Ô, Bruno, quero fazer esse push aqui, tá? Que a gente foi lá, gente, é maravilhoso. Esse carro é lindíssimo, né, Bebel? Falando sobre carros elétricos, falando sobre sustentabilidade, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que, né, grandes empresas principalmente tem que ser exemplo, e vocês são. Como que você enxerga o mercado, né, nessa parte daqui no futuro não tão longo, né, 10 anos aqui, que deve ser 2 vezes que vocês vão fazer de 4x4, né? Sim. O mundo está mudando muito rápido, e o Brasil a gente vê principalmente as gerações jovens, né? Tá pensando nos meus filhos, como já nascem com a cabeça do carro elétrico, da conscientização ambiental, né? Eu dou um exemplo, antes de assumir o cargo há 2 anos, eu estava ainda na França, trabalhava na Matriz, e lá em casa a gente tinha um carro a combustão, um Renault Espace e um carro elétrico, o Renault Zoe. E um dia a minha vizinha chega e fala, Bruno, meu filho foi catequizado, ele tinha 7 anos, a idade do meu. Ele fala que eu tenho que comprar um carro igual ao teu, elétrico, que o nosso não serve mais. Não, como assim? Porque você falou tudo isso pra ele. Não, eu falei pra ele, o carro não emite nada, não tem escapamento, né, energia limpa, silencioso. Então ele falou que eu tenho que trocar de carro. Ai, gente, que máximo. Então, um exemplo, né, é como isso vem evoluindo, mas é claro, todos já olham pro tema. Por que a indústria não tinha mudado ainda? A tecnologia está vindo agora a passos bem mais rápidos. Você tem carros com mais autonomia, carros em que o custo baixou bastante nos últimos anos, e a infraestrutura de carga começa a estar muito mais disponível, né? Ou tem soluções simples como o Quid elétrico 100%, que você carrega numa tomada doméstica, em uma noite, legal, igual você carrega o celular. Então isso vem vindo de maneira muito forte. No Brasil ainda vai demorar, porque a diferença de custo é grande, mas aquele early adopter que quer a novidade, que quer ser pioneiro, já tem muitas opções. Começou no mercado premium, né, com marcas importadas, chegou nas grandes empresas, frotas corporativas, como com o Renault Kangoo, com o Renault Zoe, e agora está vindo também no carro de entrada, que é o caso do Quid. E para muita gente, né, que não só, é claro, a gente pensa no impacto ambiental, mas também no bolso, é óbvio. E eles fazem a conta, fecha ou não fecha?